Olá, pessoal, quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo, ele tem ministrado ao meu coração e uma mensagem que o céu me confiou para mim trazer para vocês. Eu acredito que esse vídeo ele vai alcançar exatamente as vidas que precisam ouvir essa palavra. As pessoas que estão necessitadas de ouvir essa palavra. Pessoas que estão afastadas, pessoas que mesmo dentro da igreja se sentem nesse afastamento, pessoas com seus ministérios que antes eram ativos e hoje se encontram não mais exercendo seus ministérios. Essa palavra é para essas pessoas e também para aquelas pessoas que têm sede, aquelas pessoas que têm fome da presença de Deus. Bom, gente, algo que eu tenho passado, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Mas para falar a respeito dessa mensagem que eu quero trazer para vocês, eu quero ler a passagem que se encontra lá em Êxodo, capítulo 33, o 14 e o 15, que diz assim: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. No verso 15 diz assim: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Gente, esse texto fala sobre o povo de Israel, um povo que estava ali na travessia do deserto, de encontro à terra prometida, mas foi um povo que deu muito trabalho, tanto para Moisés quanto para o Senhor. Um povo que vivia reclamando, murmurando, fazendo exigências, falando que era melhor estar o quê? No Egito. Então, era um povo que era complicado. Então, devido à rebeldia do povo de Israel, o Senhor disse: Moisés, vá, leva o povo que você tirou do Egito. Eu vou enviar um anjo à sua frente. E esse anjo ele vai expulsar os inimigos, mas eu não irei mais. E Moisés diz: Senhor, se a sua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Moisés ele aprendeu algo muito interessante, único e valioso. Moisés aprendeu que ele desenvolveu um relacionamento com Deus, que ele sentiu a presença do Senhor. Então não era conquistar a terra prometida que importava para Moisés, não era o objetivo final que importava para Moisés, e sim o que Moisés ele desenvolveu, que era o relacionamento com Deus e sentir a sua presença. Gente, muitas vezes Deus vai nos dar um ministério, o Senhor vai nos chamar, o Senhor vai apontar uma terra prometida, uma promessa, um propósito na nossa vida, mas ao longo do caminho, nós vamos desfrutar da sua presença. Cada pessoa nasce com um propósito de Deus. Todos nós temos promessas do Senhor, mas a gente tem um caminho a percorrer. E é nesse caminho, caminhando com Deus, entre os processos da vida, que a gente vai sentir a presença dele. A gente vai conhecer Deus intimamente. E uma coisa que é importante, você que já sentiu a presença de Deus, você que já esteve caminhando com Deus, sentindo essa presença maravilhosa e por deslumbrar, às vezes Deus ele nos abençoa com algo, com uma promessa, com algo que o Senhor falou e muitas vezes aquilo, mesmo inconscientemente, vem tirar de nós o nosso tempo, a nossa dedicação para com Deus e a gente fica mais apegado a tal coisa. Seja um sonho, seja um relacionamento, seja um emprego. E ali a gente acaba se perdendo, muitas vezes, de como é que eu posso explicar? A gente se perde essa dedicação, essa busca, essa intenção de buscar mais de Deus. De tirar um tempo para o Senhor. Por quê? Porque aquilo que o Senhor muitas vezes nos abençoou, tirou o nosso foco dele. E Deus, muitas vezes, para que a gente volte a estar novamente na presença de Deus, Ele vai permitir a gente perder coisas, a gente perder pessoas. Porque para Deus é mais importante não perder você.
E muitas vezes a gente passa por processos que a gente não entende. Que a gente não entende o porquê. Sendo que a partir do momento que a gente passa ali pelo aquele processo, que o Senhor permita a gente perder pessoas, perder emprego, perder relacionamento, perder alguma coisa, mesmo sendo ela boa, talvez mesmo ter sido algo que o Senhor nos deu, para que a gente caia em si. Para que a gente caia em si e perceba. Será que a gente não perdeu de fato? Não foi a presença do Senhor? Porque a gente só passa a valorizar a presença de Deus quando a gente deixa de sentir ela. Quando a gente deixa de sentir a presença de Deus, é que a gente vai passar a valorizar. A gente vai sentir quão diferente era a nossa vida quando a gente estava ali na presença andando com Deus. Aqueles momentos, mesmo que foi no deserto, mesmo que foi no processo, mas você sentia o Pai falando com você, você sentia a presença do Espírito Santo. Então, mesmo você estando no deserto, mesmo você estando passando por lutas, por provações, por escassez, mas em meio a isso, você desfrutava da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque quando a gente caminha com Deus, ele se faz presente. Deus, ele cuidou daquele povo de Israel, mesmo eles estando no deserto. E é o mesmo Deus que cuida de nós. Então, sim, às vezes você não vai entender, mas Deus, ele vai permitir você perder coisas, você perder pessoas, você perder aquilo que, de certa forma, fez com que você se afastasse inconscientemente sem dar conta da presença do Senhor. E você não deu conta que você parou de sentir. Você perdeu a sensibilidade de sentir a presença do Espírito Santo, o desejo. Sabe, gente, aquele desejo do primeiro amor, de tirar um tempo com Deus, ou tirar até o dia inteiro para você ficar com Deus, um tempo de você mergulhar nas Escrituras, louvar. Gente, Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E esse amor seria o amor verdadeiro, que seria o amor daquelas pessoas que verdadeiramente buscam a Deus. E com o passar do tempo, esse amor viria a se esfriar. Lá em Apocalipse ele diz, tem uma coisa contra ti, deixaste o primeiro amor. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, gente. E eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra para dar sentido a essa mensagem. Davi, mesmo ele tendo cometido o pecado que ele cometeu, e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele lá em Salmos 51, ele diz ao Senhor: Senhor, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Gente, Davi, ao contrário de Saul, Davi ele não priorizou o reino. Ele não priorizou as riquezas, o seu status de rei, tudo que ele construiu. Ele disse: Senhor, pode tirar tudo, mas não me tire da tua presença, nem tire o teu espírito de mim, porque Davi sabia que isso era a coisa mais importante da vida dele. Era a presença, era teu Espírito Santo. E hoje nós temos esse Espírito Santo. Uma coisa que aconteceu comigo, e eu quero compartilhar com vocês, é que por um tempo, sim, eu era aquela menina que amava Jesus, amava falar de Jesus, tive sede da revelação do meu chamado, do meu ministério. O Senhor me chamou para pregar, para espalhar as boas novas, para que através da palavra dele ele viesse curar, libertar, salvar. Tive a experiência de ser batizada com o Espírito Santo, sim. Por muito tempo vivi, mesmo ali no deserto, na escassez, mas eu vivia na presença do Senhor. A presença de Deus é a coisa mais linda. Eu lembro do dia que eu fui batizada pelo Espírito Santo e foi a coisa mais linda, mais maravilhosa, gente. Mais maravilhosa é você sentir essa presença. Essa presença que dentro de você testifica que Jesus Cristo é real, que Deus é real, que você é amado, você é filho, você é perdoado. Essa presença que vem, que enche de certeza, que enche de amor, de alegria verdadeira. Essa presença que nos enche de ousadia para falar a respeito de Jesus Cristo, do que ele fez por nós. Essa presença que nos dá vida de verdade. Porque Jesus disse que o Espírito Santo é a água viva que jorraria do nosso interior. Eu sei o que é viver na presença de Deus.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já sentiu a presença de Deus, quem foi chamado por Deus, quem é escolhido pelo Senhor, sabe que não há nada nessa terra que consiga preencher ou fazer esquecer o que é estar na presença de Deus. E Davi, ele entendia isso. Davi, ele entendia essa presença. Porque quando traz a arca do Senhor para Jerusalém, ele se deixa dançar e adorar a Deus. Davi sabia que o mais importante não era o reino, não é a promessa, não é o objetivo, não é sucesso ministerial, é a presença de Deus. E eu, infelizmente, eu acabei me afastando. Eu acabei inconscientemente deixando que a presença de Deus fosse prioridade em minha vida. E eu me afastei de buscar ao Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo indo aos domingos aos cultos, mesmo a semana lendo a Bíblia, fazendo aquela oração no automático. Mas eu deixei, gente, de priorizar a presença de Deus. E passei cerca de um ano, pela misericórdia de Deus, sobrevivendo um ano, sem sentir a presença do Senhor. Mas quando a gente fica sem sentir a presença de Deus, a gente acaba quase morrendo espiritualmente. E isso é sem perceber muitas vezes, porque a gente acaba se deslumbrando muitas vezes em viver coisas que a gente queria muito viver. E essas coisas acabam tomando o nosso tempo. Então é preciso ter um equilíbrio. Mas acima de tudo a gente precisa priorizar a presença de Deus. Eu falei sobre 2 homens que priorizaram a presença de Deus. Mas teve um que a presença do Senhor saiu dele e ele não se deu conta. E quando foi se dar conta, foi tarde demais. Que foi Sansão. E Sansão, ele soube, eu quero ficar sem a presença. E ali ele viu que o mais importante não era o sucesso do seu ministério, mas era a presença, que ele não se deu conta quando saiu dele. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele está me usando através desse vídeo para falar com você que já sentiu essa presença. Ou você que ainda não sentiu. E o Senhor, através desse vídeo, ele nos diz que o véu foi rasgado. E o Espírito Santo, ele é para todos. E o Senhor, hoje, ele quer que todos sintam a sua presença, que todos o conheçam verdadeiramente. O Senhor quer se fazer conhecido. E para você que está aí com o seu ministério parado, que muitas vezes eu acho que você chegou até já a desistir do seu ministério, não desista. Não desista. Porque o Senhor, quando te escolheu, sabia que você passaria por esse processo. Porque não foi o pecado de Davi que fez com que a presença do Senhor se afastasse. Não foi os erros dele, mas foi aquele coração quebrantado de Davi que a presença ficou. Então o Senhor, ele conhece você, ele conhece o seu interior. Mas a graça de Cristo sobre a sua vida, o Senhor, ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Meu irmão, independente se você se encontra afastado na situação que você encontra, se você orar e fizer uma oração sincera, e se você dizer, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, Senhor. Eu não tenho forças, eu preciso do Senhor. Mas meu coração, ele quer voltar a te sentir novamente. Meu coração quer mais de ti. É essa oração. E a presença do Senhor, ela vem. Porque ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. O Pai não desiste dos seus filhos. Ele não desiste. Então, hoje, graças a Deus, eu voltei a sentir a presença do Senhor. E está sendo maravilhoso voltar. Eu sou tão grata, gente.
Eu sou tão grata por eu voltar a sentir essa presença, porque hoje eu sei valorizar a presença de Deus, por causa que eu sei o que é não sentir mais. O que é você não sentir mais a presença do Espírito Santo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que independente dos processos que eu estou passando, que ele permitiu eu passar, mas a presença dele foi renovada no meu interior. E eu creio, no nome do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas que vão ouvir essa mensagem, o Espírito Santo vai tocar você. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Espírito Santo amado e querido, Pai, cada pessoa, Senhor, que o Senhor trouxe através desse vídeo, cada pessoa que clama por Ti, que quer sentir a Tua presença, Senhor, aquela pessoa que tem saudade, Deus, de Te sentir, que já Te sentiu, ou aquela, Senhor, que anseia no seu coração Te sentir. Espírito Santo, toca essa pessoa nesse momento. Espírito Santo, toca o profundo da alma dela, Senhor, resgata, Deus. Senhor, toca com a tua santa, poderosa presença, Espírito Santo, nessa vida. Senhor, que a partir dessa mensagem, Senhor, a partir dessa palavra que ela está ouvindo, que venha, Senhor, ser ressuscitado dentro dela novamente, Senhor, o desejo de querer mais de Ti, de querer da Tua presença, Senhor. Toca, Pai, essa pessoa. E que a partir de hoje, Senhor, seja renovado dentro dela a presença de Deus. Amém, Jesus. Muito obrigada, gente, por ter ouvido esse vídeo até o final. E outras mensagens que o Espírito Santo confiar ao meu coração, eu trarei aqui. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E vamos junto comigo, viver um novo tempo em Deus. Um novo tempo de desfrutar da presença de Deus. Muito obrigado. Se você viu até o final, deixe um amém. Curta esse vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.